seja muito bem-vinda ao Preveste da UEA. Eu sou a professora Lana Lima, sou uma mulher de 32 anos, sou parda, tenho cabelos e olhos pretos e estatura mediana. Estou trajando uma calça e uma blusa preta e a nossa sala de aula é o estúdio de TV e estou ao lado de uma TV interativa que usarei para fazer anotações. Então vamos à nossa aula de hoje. Queridos, para hoje eu separei para vocês o estudo da crase. Nós vamos revisar aí os principais conceitos relacionados ao estudo da crase, que inclusive é uma pedra no sapato para muita gente, né? São muitas regras, são muitas exceções, mas a gente vai tentar aplicar isso dentro dos exercícios para concretizar esse assunto aqui na cabecinha de vocês. Vamos lá. O estudo da crase. O que é a crase, professora? A crase é a contração da preposição a com o artigo definido a ou o as no plural, né? Resulta na vogal a com acento grave, que é bem charmoso, inclusive. A crase é usada antes de palavras femininas, exceto em alguns casos especiais. Aí eu sei que você está pensando, professor, existem muitas exceções do uso da crase, mas à medida que você faz exercício, você vai memorizando essas regras e nem vai ficar tão complicado, vocês vão ver. Bora lá, quais são as regras gerais? Quando é que a crase é obrigatória, professora? Antes de palavras femininas, desde que essas palavras admitam o artigo feminino a, ok? Viu palavra feminina, ela aceita artigo, então a crase é obrigatória. Quando que ela é facultativa, ou seja, eu posso ou não utilizar? Antes de nomes próprios femininos, como por exemplo, Lana, pronomes possessivos, femininos, dela, e em algumas locuções, tá? Geralmente locuções adverbiais femininas. Quando que ela é proibida, professora? Antes de palavras masculinas, isso aqui é bem importante você memorizar, tá? Palavra masculina não aceita crase. Nem antes de verbo, nem antes de pronomes indefinidos e palavras que não admitem artigo definido. Vamos tentar aplicar isso aqui em alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Olha aqui a crase sendo obrigatória. Voltei à cidade, comprei à tarde. Ó, cidade admite o artigo feminino, cidade é uma palavra feminina, então eu tenho que fazer o uso obrigatório da crase. Comprei à tarde. É uma locução adverbial feminina, a palavra tarde é feminina, portanto a crase é obrigatória. Olha o exemplo da crase facultativa, eu posso ou não utilizá-la. Fui a Maria, ou fui a Maria, por que é facultativa? Porque você acabou de observar que Maria é um nome próprio feminino, então a crase ela é opcional. Quando que a crase é proibida? Vamos lembrar? Diante de verbo, de palavra masculina, principalmente. Não vendemos a prazo. Já vi gente escrevendo isso aqui errado, tá? Professora, por que não há prazo craseado? Porque a palavra prazo é uma palavra masculina e palavras masculinas não admitem o uso da crase. Ele começou a trabalhar. Ó, trabalhar é verbo, nós não utilizamos crase antes de verbo, ok? Vamos tentar aplicar isso aqui dentro das nossas questões. Olha o que diz aqui a questão número 1, Campo Real Medicina 2023. Considere o seguinte texto: mais de 57 mil brasileiros foram resgatados em condições análogas a... Olha só, pessoal, quem é análogo a alguma coisa, certo? Então aqui, ó, vocês observam que a palavra escravidão, ela é uma palavra feminina, então ela admite o uso da crase. Então, análogas à escravidão desde 1995. Esse número é superior a... O que é superior a alguma coisa. A palavra população é uma palavra feminina, então ela admite o artigo. É claro que eu vou ter a preposição do artigo, mas da preposição do verbo da palavra superior, então eu vou ter o uso da crase obrigatório. De 89% dos municípios brasileiros. Na média, desde que os números começaram a ser registrados, e aqui, meu querido, o que você me diz? Tem ou não tem crase? Observe que essa palavra aqui é o quê? Ela é um verbo, e verbo não admite o uso da crase, então vai ficar somente o a ser registrados. A cada ano, 2.063 pessoas foram retiradas de trabalhos em condições degradantes. Aqui eu vou colocar um a, né? A cada ano. Professora, nesse caso, a palavra cada é uma palavra feminina, então eu posso colocar a crase, mas aí você vai tomar nota de uma regra especial. A palavra cada não aceita artigo, então vai ficar assim mesmo, tá? Sem o acento indicativo de crase. Então, os dois primeiros A's craseados, os dois últimos sem crase. Qual é a nossa resposta? É a letra E. Só pode ser ela a nossa resposta, certo? E aí, Léo, você ficou com alguma dúvida? Manda sua pergunta aí pra gente. Ô, professora, existe alguma regra específica para o uso da crase antes da palavra casa?
Sim, Léo, essa dúvida, inclusive, ela é muito comum. A palavra casa, ela não admite artigo. Porém, se a palavra casa vier determinada, ela admite artigo e aí a crase vai ser obrigatória. Então, por exemplo, vou à casa. Sem crase, por que é sem crase? É sem crase porque não está determinada. Agora, se eu digo, vou à casa de meus pais, nesse caso eu uso crase porque a palavra casa está determinada. Então, você só usa crase diante da palavra casa se ela vier especificada, se ela vier determinada. A casa de meus pais, a casa de minhas irmãs, enfim, se a palavra estiver determinada, certo? Vamos observar as outras questões, olha o que elas dizem aqui pra gente. Questão número 2 da Facisa 2023. Leia o trecho biográfico extraído da Wikipédia com adaptação. José Peregrino Xavier de Carvalho foi um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817 na Paraíba. A pedido de seu pai, vamos colocar esse Azinho aqui, professora, esse A, ele pode levar crase? A palavra pedido é uma palavra masculina e a gente sabe que antes de palavra masculina não se usa crase. A pedido do seu pai, Peregrino se entregou. Quem se entrega a alguma coisa. A palavra tropa é uma palavra feminina que está no plural, então eu tenho que colocar aqui no plural, ó. E como há a contração de 2 As, vai ficar com o acento indicativo de crase. Se entregou às tropas de Dom João VI. No ato da prisão, era prometido aos envolvidos que eles não seriam julgados por crime de lesa majestade. Entretanto, e diferente do que foi dito aos revoltosos, ele foi condenado a alguma coisa. Morte é palavra feminina, então foi condenado à morte. Enforcado e esquartejado no Recife. Em seguida, sua cabeça e suas mãos foram enviadas à Paraíba. Ó, a Paraíba. Vamos fazer aquela regrinha? Professora, como é que eu sei que diante de lugares tem ou não crase? É só você fazer a regra do volta, né? Ó, vou à Paraíba, volto da Paraíba. Se você volta da, significa que tem crase, diferente de Manaus. Vou a Manaus, volto de Manaus. Olha aí, percebe que tem um D? Manaus não teria crase por 2 motivos, né? Porque não aceita o artigo e porque é nome de cidade. Nome de cidade você vai anotar aí no cantinho que nome de cidade também não aceita artigo, ok? Mas nesse caso, a crase é obrigatória. E expostas em frente a. Quem está em frente a alguma coisa, né? No caso, a palavra igreja é feminina, então a crase ela é obrigatória. Então, bora lá. O primeiro A sem crase, o segundo com crase, todos os demais estão craseados, né? Vamos observar qual é a alternativa correta. É claro que a nossa alternativa correta é a letra B, a única alternativa correta, certo? E aí, Léo, você ficou com mais alguma dúvida? Manda sua pergunta aqui pra gente esclarecer. Professora Alana, quais são os casos em que a crase é obrigatória? Então, Léo, a crase ela sempre vai ser obrigatória antes de palavra feminina. Essa é a regra máxima do uso da crase, ok? Eu acredito que mais importante de memorizar os casos em que a crase é obrigatória, memoriza que os casos em que ela não é obrigatória, antes de palavra feminina, antes de verbo, ok? Excetuando-se esses 2 elementos, se a palavra for feminina, na maioria dos casos, a crase ela vai ser obrigatória, ok? Vamos agora para a nossa próxima pergunta. O que ela diz aqui? Questão da SESMAC, Medicina 2022. O uso da norma culta da gramática portuguesa costuma ser socialmente valorizada como algo distintivo e de prestígio. Indique a alternativa em que o uso da crase está em concordância com as normas sintáticas e ortográficas, ou seja, a alternativa em que a crase foi corretamente aplicada, né? Olha o que diz a letra A. Dediquei o livro a meus filhos. Opa, aqui tem um grande erro de crase, né? Meus é palavra masculina, é claro que essa crase aqui ela está errada. Vamos observar o resto. E a minhas filhas, olha aqui tem um outro erro de crase, tá, pessoal? Eu não uso crase antes de palavra feminina no plural, a menos que eu faça a concordância. Aí estaria correta, né? Para incentivá-los a escrever. E um outro erro de crase, tem crase aqui na frente de verbo, nós sabemos que não se usa crase antes de verbo. A exposição mostrou as vanguardas europeias às visitantes brasileiras.
Observe aqui, pessoal, que isso aqui é um artigo, né? Somente um artigo. E a crase, ela é a fusão de um ar-artigo mais um a-preposição. Então, não tem motivo para ter essa crase. A letra C diz assim: a exposição durou toda a semana, dia a dia. Não se usa crase antes de entre palavras repetidas, né? Além da palavra dia ser masculina, ela aparece repetida e eu não uso crase entre palavras repetidas, ok? Graças às minhas alunas expositoras, não perdi nenhuma sessão apresentada. Preste atenção na palavra graças. Quem dá graças a alguém. A palavra minhas é feminina, eu fiz a concordância corretamente, portanto a letra D é a minha resposta, tá? Mas vamos observar a letra E. Quando compreendi que as coisas, nossa, não tem motivo nenhum para ter crase diante da palavra coisas aí, né? Não há nenhum verbo ou um nome que peça a preposição a. Portanto, somente a letra D é a correta, ela é, portanto, a nossa resposta. Vamos agora à nossa próxima pergunta. Questão da UFRR 2022. O poema Corpo África foi publicado no portal da literatura afro-brasileira, Literafro, em setembro de 2021, em cujo tema assim se lia: Resistir, Existir. A poesia afro-brasileira nos Cadernos Negros 39, um poema contemporâneo que é construído por meio da força criadora da linguagem figurada, como um desabafo do eu lírico, em que dois mundos em conflito estão apartados pelo racismo. Há um jogo de algumas metonímias, cuja maior expressão está resumida em seu título, Corpo África. Em vários versos, percebemos as partes do corpo sendo mencionadas como representantes desse todo que seria a identidade africana, sendo negada e silenciada pelo racismo estrutural da sociedade ou, então, partes do outro corpo adversário, causadores do sofrimento do eu lírico. Bonito texto. Agora vamos lá para o que está pedindo aqui a respeito de crase. Nesse contexto, considere as alternativas a seguir e assinale a que apresenta o uso correto da crase. Então só tem uma correta e vários usos errados aqui da crase. A letra A diz assim: há a demonstração que devemos ser contrários. Vamos lá, pessoal. Quem é contrário? Olha só, é importantíssimo que você conheça a regência, tá? Tanto de nomes quanto de verbos. Quem é contrário a alguma coisa, tá? Professora, nesse caso aqui, a palavra aqueles é uma palavra masculina, professora, e além disso é um pronome, né? Pronome demonstrativo, só que você vai anotar aqui, ó. A palavra aquele, aquela, aceita o uso da crase. Por quê? Porque começa com um azinho aqui, ó, e se a palavra anterior pediu um a, né, como regência, você pode fundir esses dois as e aí vai ficar assim, ó, aquele, aquela. Eu acho muito chique essa curiosidade da nossa língua. Então, a letra A, ela está correta. Contrários a alguma coisa, contrário a aquele. Esse a se fundiu com aquele, portanto, a gente vai ter a palavra aquele craseado. Olha que bonitinho, né? Assim nem tem graça, né, professora, quando é a letra A. Mas vamos ver as outras. Há particularidades de vivência a ser. Pô, nada a ver aqui, né, gente? Ser é um verbo, a gente não usa crase antes de verbo. A apresentação do navio negreiro leva a pensar. Olha aqui mais um erro, né? Pensar é verbo, não se usa crase antes de verbo. A implementação de uma concepção de inferiorização cria uma alusão, ó, alusão a alguma coisa, né? Essa palavra aqui, ela pede a preposição a. Entretanto, crimes é uma palavra masculina e, além disso, está no plural. Esse a está errado, esse a craseado. O corpo intensifica a uma. Olha mais uma regra que você vai anotar aqui, a gente não usa crase antes de artigo indefinido, né? Uma ou um. Ok, queridos? Então, somente a letra A, nossa resposta. Queridos, na aula de hoje, nós revisamos o conceito de crase e é importante também que vocês revisem o conceito de regência, que está relacionado com o estudo da crase. Esses são assuntos importantíssimos para o vestibular da UEA. Então, baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste para não perder nenhuma novidade. Eu te aguardo aqui na nossa próxima aula. Um forte abraço e até mais!